Quando a adaptação do livro de Anthony Burgess foi lançada no início da década de 70, ela provocou reações muito distintas entre o público, a crítica e os órgãos governamentais, dividindo assim as opiniões sobre a trama e o seu teor explicitamente crítico, fazendo com que o longa acabasse banido e censurado em inúmeros países ao redor do mundo, pois questionamentos são perigosos quando direcionados àqueles que se mantêm no poder através de mentiras e da repressão. A versão contemporânea do Pão e Circo e Laranja Mecânica é uma obra que se propõe a questionar tudo aquilo que toca. O longa desafia, e de forma muito ácida, além de zombar das instituições sociais que apresenta. A moralidade atrelada à religiosidade é colocada à prova. O governo fictício da trama, marcado por uma postura conservadora, é retratado como um mal poderoso, mas decadente. A cultura e os desdobramentos desta se mostram como combustível para a violência e a decadência moral da sociedade. E esta última vive mergulhada em um oceano da própria hipocrisia e ignorância, não demonstrando qualquer pudor em estampar isso. A trama se ambienta em uma Inglaterra distópica à mercê de um governo autoritário de ideologia conservadora, o qual detém o monopólio da força e a capacidade de organizar a estrutura social conforme lhe convém, privando assim os cidadãos da liberdade de escolha. Tal política pública, ao invés de assegurar o bem-estar social, acaba culminando em um clima de descontentamento pela sociedade, mas sobretudo pela parcela mais progressista, que se vê negligenciada e abandonada pelo governo, que age conforme uma agenda midiática internacional, priorizando assuntos de natureza externa e abandonando os cidadãos à própria sorte no enfrentamento da pobreza, violência e miséria. Entretanto, no cenário pós-Segunda Guerra, a cultura e a sociedade ocidental experimentaram mudanças de paradigmas sociais e culturais em uma velocidade nunca antes vista. Os meios de comunicação e a indústria cultural se expandiam em ritmo acelerado, chegando até mesmo em uma sociedade tão fechada quanto a Inglaterra fictícia do longa, provocando assim uma verdadeira metamorfose da cultura e dos valores da época, sendo esta uma transformação tão rápida que somente as parcelas mais liberais, e sobretudo juvenis, conseguiram assimilar e acompanhar. Com a chegada do pós-modernismo, ideias como a de liberdade sexual marcaram presença na mente das gerações mais novas, que agora se viam como uma classe reprimida pelos valores conservadores da sociedade, pois não possuíam a liberdade de expressar sua sexualidade e seus gostos abertamente, incitando assim a violência desses jovens. Em diversos cenários, o uso da estética pós-moderna chega a ser exagerado, como no bar que Alex e seus parceiros frequentavam, onde o erotismo era exposto de forma explícita. Na mesma direção, a Casa da Senhora dos Gatos exibia diversos quadros e esculturas remetendo a órgãos sexuais, e Alex, o protagonista, também possuía diversos desenhos e quadros de teor sexual, um reflexo da sexualidade mais desinibida dos jovens da época, se comparada com a geração de seus pais. Com o crescimento do sentimento de repressão que experienciavam, os jovens passaram a formar gangues, concentrando em si todo o desprezo que sentiam pelo governo inglês e pelos valores da sociedade em que viviam, passando a agir com violência para demonstrarem a raiva que cultivavam dentro de si mesmos. A cena onde Alex e sua gangue espancam um mendigo que cantarolava, já bêbado, demonstra justamente isso: a concorrência entre um valor mais conservador, que era defendido pelo governo e pelos mais velhos, e os novos valores que inundavam a cultura local, influenciando o pensamento juvenil. Enquanto canta, o mendigo fala sobre os tempos distantes de sua infância, onde havia ordem e paz, onde os jovens respeitavam os mais velhos, chegando à conclusão de que não há mais espaço nesse país para homens como ele. O ato de espancar o mendigo é uma metáfora extremista das mudanças sociais que a Inglaterra fictícia passava, e não somente violência gratuita. É a cultura da época chutando e dando um fim aos valores dos quais considerava ultrapassados. Alex Delarde é a representação mais nociva e extrema da cultura juvenil perversa que vinha crescendo. O protagonista pode ser considerado um caso à parte, pois fica clara sua completa falta de valores e remorso para com suas ações. Porém, este não é um comportamento exclusivo deste ou de sua gangue. É perceptível o quão tomada a sociedade foi por outras gangues semelhantes à de Alex e a total ineficiência do aparato estatal em controlá-las. A mudança dos paradigmas culturais levou ao caos, e Alex é um agente dele. Essa falta de valores, a decadência moral que a sociedade sofria, é percebida na quantidade absurda de estupros que acontecem durante a trama, os quais são tratados com completa naturalidade pelos agressores, bem como os roubos que a gangue de Alex pratica diariamente, mas que sequer são levados a sério pelos garotos, que tratam os objetos furtados como souvenirs, e não como uma forma de conseguir dinheiro. Tudo se tornou um deboche e zombaria nas mentes da juventude perversa que Alex representa. O personagem se aproxima muito da completa apatia pelo seu redor, do completo niilismo. Entretanto, o personagem contém uma característica notável dentro de si, sua sincera admiração e devoção para com a música, sobretudo a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. O personagem argumenta que a música e o artista jamais fizeram algo de errado para alguém, e portanto a obra é algo belo e puro, ao contrário de todo o resto que é sujo e pecaminoso.
Seu apreço pela música é tamanha que o protagonista chega a punir seu colega de gangue, Jim, enquanto estavam no bar, por estar atrapalhando o canto de uma frequentadora, o qual julgara belo e lhe despertara o interesse. Porém, essa punição é o estopim para uma mudança na condução da gangue, que até então vinha sendo subjugada pela vontade autoritária de Alex. Seu colega George lhe comunica no dia seguinte que assumirá as rédeas e que pretende dar um novo foco ao grupo, direcionando seus delitos para outra área. Embora pareça aceitar tal mudança de liderança em um primeiro momento, enquanto andavam no cais, o protagonista decide que não pode aceitar ser mandado por outra pessoa e arremessa Jean e George no rio, deixando clara sua vontade, e que não aceitaria mais insubordinação de seus companheiros, o que apenas provoca mais ressentimento contra o garoto, que já não vinha sendo muito apreciado por seus irmãos. O comportamento do protagonista lembra o de um psicopata, pois uma vez que está detido, o personagem tenta a todo custo vender a imagem de uma vítima de um mal-entendido, e quando fica clara sua culpa, ele tenta argumentar a favor da natureza culposa e não dolosa do delito. Alex busca parecer arrependido e consumido pelo remorso, exatamente o que um psicopata faria em uma situação como essa, mas em sua mente, seus pensamentos continuam os mesmos, tão perversos e maliciosos como sempre. Além disso, quando dá entrada na penitenciária, o comportamento do protagonista muda mais uma vez, com seus hábitos nocivos sendo substituídos por uma postura muito mais respeitosa e simpática com todos os oficiais e colegas, beirando a submissão em vários momentos, algo até então inimaginável. E na tentativa de reforçar essa imagem reformada que tentava transparecer, Alex até mesmo se junta ao grupo responsável pela condução de cerimônias religiosas na prisão, auxiliando o bispo encarregado e fazendo o estudo da Bíblia em suas horas vagas. Contudo, nos é mostrado que tamanha mudança comportamental não passa de uma fachada, uma máscara que Alex vinha usando para tentar ganhar a confiança e a simpatia das autoridades. Suas fantasias com orgias e com a crucificação de Jesus Cristo nos mostram que sua mentalidade não mudou, e tudo o que fez foi para que pudesse sair o mais rápido possível e ter uma vida mais confortável enquanto estivesse preso. Quando se oferece para ser a cobaia do tratamento Ludovico, o protagonista limitava suas intenções a sair mais cedo da prisão, e não visava reformar, mudar seu comportamento doentio. Ele não acreditava na eficácia do tratamento, tão pouco que este surtiria qualquer efeito em si, não o levando a sério durante toda a fase de transferência. Alex apenas queria se livrar da punição que considerava injusta, pois não havia nada de errado consigo. Entretanto, o tratamento, ainda de cunho experimental, utilizava drogas pesadas e a exposição contínua do paciente a situações de estresse provocadas pela ultraviolência e pela sexualidade explícita. E mesmo tentando resistir aos estímulos externos que recebia, Alex acabou ficando cada vez mais afetado pela impossibilidade de se esquivar da violência a qual era apresentado, pois não podia se mexer ou sequer piscar os olhos. E devido a isso, quando seu psicológico não aguentava mais tamanha repulsa diante do que via, Alex passou a desenvolver reflexos físicos dolorosos em frente a tais estímulos, ficando inerte diante da violência e de qualquer tipo de conteúdo sexual. Involuntariamente, o personagem também desenvolveu uma dolorosa repulsa à Nona Sinfonia de Beethoven, que estava contida na trilha sonora de um dos filmes que fora obrigado a assistir. O personagem até mesmo grita em desespero para seus médicos que isso era inaceitável e que era um pecado. É importante dar ênfase nessa palavra que Alex utiliza, pois até então ele não havia exibido qualquer objeção frente ao que tinha passado. Logo, o fato de considerar isso um pecado reforça a tese de que para Alex, a música era a única coisa incorruptível no mundo, e no momento em que foi utilizada em conjunto com tamanha barbárie, foi também corrompida, sendo assim deixando de haver qualquer razão pela qual se vale a pena viver. Embora tenha conseguido com êxito conter os impulsos violentos que Alex possuía dentro de si, o tratamento tinha uma proposta prática e não ética. Seus resultados não foram obtidos através de uma verdadeira mudança no pensamento e no comportamento do protagonista, mas sim em um tratamento de resposta à dor, onde Alex teve sua mente quebrada e remontada de forma que fosse incapaz de exercer o mal sem sofrer angústia, que acabava por fazê-lo sentir dor física. Portanto, mesmo que tenha controlado o comportamento do garoto, o tratamento não o tornou alguém bom. Seus impulsos continuavam presentes dentro de si, apenas incapazes de serem colocados em prática. Quando é apresentado aos membros do Partido Conservador, o personagem exibe essa prisão que se tornou sua mente para seus impulsos, e que mesmo querendo revidar as agressões da primeira demonstração ou tocar os seios da garota na segunda, não conseguia, pois seu corpo não permitia. E uma vez que é liberto, o personagem continua preso, mas dessa vez no ciclo de violência que iniciou no passado. Quando tenta voltar para a casa de seus pais, percebe que fora substituído por uma paródia sua. Em seguida é espancado pelo mesmo mendigo que agrediu no passado, e afogado pelos ex-membros de sua gangue, agora policiais, que jogou no rio quando tentaram questionar sua autoridade. A trama dá mais uma guinada quando Alex acaba se refugiando na casa do Sr. Alexander, o escritor que teve sua casa invadida e a esposa violentada justamente por Alex e sua gangue há alguns anos. Mesmo não o reconhecendo em um primeiro momento, o escritor vê a oportunidade de usá-lo como um mártir político contra o Partido Conservador,
a prova da violação de direitos humanos no tratamento Ludovico e assim enfraquecer o governo. Entretanto, quando o reconhece como o criminoso que julga ser o responsável indiretamente pela morte de sua esposa, Alexander resolve quebrá-lo ainda mais, por vingança, e para intensificar a propaganda política contra os conservadores, devido ao suposto estrago feito pelo tratamento. O protagonista perde completamente as esperanças quando a Nona Sinfonia de Beethoven é usada contra si, a fim de torturá-lo, o fazendo perceber que o mundo só reserva para si dor e sofrimento, e em um ato de entrega ao pessimismo, o personagem tenta o suicídio. Contudo, Alex sobrevive e acorda em uma cama de hospital, custeada e cuidada pessoalmente pela cúpula do Partido Conservador, que tomou para si a responsabilidade de cuidar do protagonista, após perceber as intenções de seus opositores. É dito pelo ministro que o tratamento de Alex fora revertido em troca de seu silêncio, e que agora Alex estaria autorizado novamente a ser ele mesmo. Entendendo a situação vantajosa em que se encontrava, tendo o governo em suas mãos e literalmente sendo alimentado na cama, o personagem aceita as condições, posando e sorrindo junto com o ministro para a mídia. Quando diz que está curado, Alex não se refere à cura do seu comportamento perverso, mas sim à cura do próprio tratamento. Como o protagonista diz à sua psiquiatra, ele vinha tendo sonhos eróticos constantemente e voltou a ser capaz de pensar nisso sem sentir repulso ou dor. Alex estava de volta, bem como seus impulsos e sua perversão. A cena final de Laranja Mecânica, o sonho erótico de Alex, é uma grande metáfora para a trama política que se instaura em cima do personagem. Enquanto Alex faz sexo com a garota, uma multidão de pessoas mais velhas e vestidas tradicionalmente como membros do Partido Conservador aplaudem. Isto é, mesmo indo na direção contrária de tudo que o conservadorismo da trama pregava e acreditava, para conseguir se manter no poder e abafar o caso, foi necessário aceitar as condições de Alex, permitir seu comportamento devasso e aplaudi-lo. A forma como o governo tenta estabelecer uma ordem mecânica em seus cidadãos vai de encontro com os ideais de livre-arbítrio e liberdade, visto que o tratamento não induzia uma verdadeira mudança de paradigma social, mas sim a massificação da sociedade e da ordem, que poderia ser ajustada e conduzida conforme a necessidade governamental, característica comum de governos totalitários. Da mesma forma, o longa também critica a hipocrisia dos partidos políticos na tentativa de alcançar ou de se manter no poder. Os liberais, mesmo reprovando publicamente o tratamento Ludovico, submeteram Alex à tortura apenas para conseguirem vantagem política e destruírem a imagem do partido rival. E os conservadores, mesmo pregando a moral e a ordem, aceitaram o comportamento imoral e perverso de Alex apenas para se manterem no poder, mesmo indo de encontro com suas crenças. E Alex é uma representação extrema da decadência moral da sociedade, da falta de valores definidos e da certeza da impunidade frente à ineficiência do Estado. Entretanto, o personagem parece ter tido um pequeno desenvolvimento, uma vez que o sexo com que sonha se dá de forma consensual, e o jovem parece ter amadurecido e entendido que para se encaixar na sociedade, como os ex-membros de sua gangue fizeram, deve controlar seus impulsos e agir conforme a moral coletiva. Indivíduos bons são formados através da autonomia moral, isto é, a livre escolha de suas ações conforme o que é julgado certo. Ao tentar induzir um comportamento forçado na mente de Alex, o que o tratamento Ludovico fez não foi criar uma pessoa boa, tampouco uma pessoa controlada, mas algo que sequer poderia ser classificado como um indivíduo. O livre-arbítrio é uma característica intrínseca à natureza humana, e quando o governo tenta tirar a possibilidade de escolha de seus cidadãos, seja para manter a ordem ou para criar escravos, o que ele faz é desumanizá-los, é torná-los laranjas mecânicas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.